Oi pessoal, no vídeo de hoje eu quero responder a seguinte pergunta: o quanto eu preciso ter investido para viver de renda com fundos imobiliários? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que levar em consideração primeiro qual é o custo de vida que você quer ter no futuro ou quanto que você pretende ter mês após mês. Eu penso no meu caso. Quando eu comecei com fundos imobiliários, eu não tinha um alvo tão grande, para ser sincero. Eu simplesmente queria pagar a conta de internet de casa, que na época era em torno de R$ 100, R$ 120. Então eu falei, putz, eu quero conseguir isso de dinheiro extra fora o meu trabalho. Para quem não sabe, eu sou desenvolvedor de software, eu trabalho nessa área há alguns anos no ramo financeiro. Eu trabalhava numa corretora especificamente, na XP Investimentos, mas antes disso eu tive outros trabalhos em outros lugares e como eu tinha como alvo ganhar esse dinheiro extra fora o meu trabalho, eu simplesmente queria esse pouquinho. Para mim, para minha realidade naquela época, era esse o meu alvo. Pô, Diego, e no meu caso? Depende. No seu caso, sei lá, você quer pagar o seu mercado com essa renda extra. Por que você diz que é renda extra, Diego? Para quem não entende, os fundos imobiliários você recebe aluguéis mensais, sem ter que realmente comprar um imóvel. Você compra pedacinhos deles que a gente chama de cotas. As cotas são pedacinhos. Essas cotas não tem nada a ver com cooperativa. Não associe isso. Esse nome é um nome bastante ruim que as pessoas fazem essa associação, mas não tem nada a ver. Cotas é simplesmente o nome do pedacinho do fundo imobiliário. Então, quanto mais pedacinhos você tem, mais você recebe de aluguéis. É só isso, não tem um segredo nenhum. Então você pode ir lá na conta da sua corretora, comprar 10 pedacinhos, e esses 10 pedacinhos você vai receber aluguéis correspondentes a esses 10 pedacinhos. Tão simples quanto isso. E o legal é que você não tem trabalho nenhum. Você não tem que fazer a gestão do imóvel, do shopping, do galpão logístico, de nada. Você simplesmente vai receber o seu dinheiro porque você comprou esses pedacinhos e você virou sócio do negócio. É só isso. Ah, Diego, quais os outros custos que eu tenho? Nenhum. Você recebendo esses aluguéis, você simplesmente vai recebê-los líquidos, livre de imposto de renda. E as cotas, elas serão eternamente suas até quando você achar que você quer vender, por qualquer razão que seja. Elas ficam atreladas ao seu CPF, então elas são exclusivamente suas. Entendi, Diego? Eu consigo receber uma renda mensal comprando fundos imobiliários. Sim, eu montei uma planilha que é para a gente ver na prática como funcionam esses cálculos. É esse carinha aqui, renda eterna com fundos imobiliários, porque realmente você vai ter essa renda para sempre enquanto os fundos imobiliários existirem, enquanto você quiser manter os fundos imobiliários com você, ou seja, quanto mais fundos imobiliários você tem, mais quantidade de cotas, mais você recebe aluguéis. Ficando claro, imagina o valor que você quer ter de renda. Por exemplo, aqui em casa a gente gasta em torno de R$ 1.200 de mercado por mês. Pô, Diego, mas na minha família a gente gasta 2.000. Putz, não tem problema. Aqui a gente gasta em torno de 1.200. Isso acaba sobrando para os outros meses. Então vai ter mês, o mês seguinte a gente não vai gastar 1.200. A gente vai gastar, sei lá, 800, 600. Varia, tá? Nunca é uma conta exata. Todo mês a gente gasta 1.200. Não. Então aqui a gente gasta em torno de 1.200. Como eu disse, não é fixo, mas é um bom alvo. Então imagina que a gente queira uma renda extra de R$ 1.200. Eu vou simplesmente digitar aqui 1.200, nada mais do que isso. Pronto, a mágica foi feita. Vamos lá que eu vou explicar essa planilha para vocês. Primeiramente, eu coloquei os 5 tipos de fundos imobiliários. Tem mais tipos, mas eu coloquei esses 5. Eu escolhi um fundo de cada um desses tipos e esses fundos são excelentes e eles se destacam em seu segmento. Por isso que eu os escolhi. Coloquei o preço de cada um desses fundos imobiliários. Essa coluna aqui eu vou explicar já já, porque ela tem uma fórmula e essa fórmula que faz toda a planilha funcionar, eu coloquei na mão, tá? Isso aqui. Os últimos dividendos ou os dividendos mais recentes de cada um desses fundos imobiliários. Pô, Diego, mas aonde estão essas informações para eu querer fazer uma planilha igual a essa? Olha, você pode utilizar qualquer site que você tenha as informações de fundos imobiliários. O Status Invest é um deles. Aqui ele tem o nome do fundo, o valor atual. Aqui tem o dividendo e foram essas informações que eu utilizei para fazer essa planilha. Então, eu simplesmente coloquei isso. O que acontece? Como que eu sei a quantidade de cotas exatas que eu preciso comprar do RECRE, por exemplo? Eu simplesmente fiz a engenharia reversa. Eu já tenho o alvo que eu quero, eu fui dividir esse valor aqui por 5, basicamente, porque são 5 fundos imobiliários, e dividir
pelo dividendo. Pô, Diego, o que significa isso? Significa que eu peguei esse valor aqui, simplesmente dividi por 5 fundos imobiliários, eu obtive um número X. Esse número X eu dividi de novo pelos dividendos. Porque se você dividir esse número aqui por 5 partes iguais, a gente vai ter um número que a gente dividindo ele pelo dividendo do fundo que a gente quer, a gente vai saber a quantidade de cotas. E é só isso. A fórmula já está pronta aqui. Então eu simplesmente peguei 1.200, dividi por 5 fundos imobiliários e depois dividi pelo dividendo do próprio RECRE. Só isso. E o que ele foi me dando? A quantidade de cotas de cada um desses fundos imobiliários. Show de bola. Depois é só fazer a multiplicação. Eu peguei essa quantidade aqui, multipliquei pelos dividendos e obtive a quantidade de dividendo mensal que eu teria com o RECRE, com o XPLG11 e cada um deles, que são esses valores aqui, olha. Pô, Diego, mas isso varia de mês para mês. Exatamente, varia. Isso aqui é simplesmente um esboço do retrato das informações que a gente tem agora, nesse exato momento. Daqui um mês, se os dividendos forem diferentes, as quantidades serão um pouco diferentes, não muito. Digamos que o valor aqui foi para, sei lá, 90 centavos, por exemplo. Ele mudou aqui a quantidade de cotas. Simplesmente isso. Nada muito gritante, tá? Legal, então depois que a gente obteve a quantidade de dividendos mensais de cada um desses fundos imobiliários, a gente teve a somatória aqui, ó, total de dividendos de quase R$1.200, faltou alguns centavos, que era o nosso alvo. A conta bateu, era isso que a gente precisava. Pô, e quanto que a gente precisa ter investido para conseguir o nosso alvo? Nesses fundos imobiliários aqui, desses segmentos, nesses preços, a gente precisaria de R$130 mil investidos. A gente dividindo dessa maneira, você faz uma carteira muito equacionada, equilibradinha, porque você basicamente está investindo valores muito próximos em cada um desses fundos imobiliários. Olha aqui, que interessante. Essa aqui é uma carteira que a gente poderia receber, por exemplo, R$1.200 investindo 130 mil. Pô, Diego, não é tanto, sem dúvida nenhuma. Mas você consegue comprar uma casa por 130 mil? Imagina isso como investimento. Quero investir numa casa. Você consegue aí na sua cidade comprar uma casa com 130 mil reais? Se sim, você acha que você conseguiria um aluguel nessa casa de R$1.200? Ou para ser mais exato, R$1.199? Eu acho que não. Quando a gente compara investimentos, quando a gente compara a questão dos dividendos, fora que os fundos imobiliários eles têm o aluguel mensal e a valorização das cotas ao longo do tempo. E isso também é um ganho bastante interessante. Isso daqui é só para exemplo. Vamos colocar aqui R$5 mil. Eu quero R$5 mil de renda. De novo, pessoal, essa renda ela é muito particular, porque isso aí é o alvo de cada um de vocês. Se vocês miram R$10 mil, a gente vai fazer com R$10 mil. Pô, quanto eu preciso ter investido hoje nesses 5 fundos imobiliários? Hoje você precisaria, para ter R$5 mil, todos os meses caindo na sua conta livre de imposto de renda, só para você gastar, 545.386. É isso. Pô, Diego, e R$10 mil? Quanto a gente precisa aqui, ó? R$10 mil. R$10 mil você precisa ter R$1.091.000. Você vê, ó, que a quantidade de cotas é bastante grande. É bastante grande. Obviamente, né? Pelo valor que você quer de renda mensal, você vai ter que investir um bom valor. Isso daqui é simplesmente uma planilha para demonstrar que você consegue viver de renda com fundos imobiliários. E o legal do fundo imobiliário é que ele é muito fácil de investir. E por ele ser fácil, você simplesmente entra lá na conta da sua corretora, coloca o nome do bichinho aqui de qualquer um deles, coloca a quantidade que você quer, o preço que você quer pagar em cada uma das cotas e emite a ordem. Ó, você tem que ter o dinheiro já na conta da corretora e não tem que fazer mais nada. Você simplesmente vai algum dia do mês seguinte ou daquele próprio mês, dependendo da data que você comprou, e já vai receber os aluguéis todos os meses. Oi, pessoal, rapidinho, se vocês querem essa planilha, digita aqui nos comentários, eu quero que eu envie o link para vocês. Até mais, continua o vídeo, hein? Não deixa de se inscrever e deixar o like. Até mais, tchau, tchau. E as pessoas às vezes até têm a dúvida, nossa, mas eu recebo o aluguel e perco a cota? Não, você recebe o aluguel e a cota é sua. E todos os meses você vai receber o aluguel de acordo com a quantidade de cotas. Então, quanto mais cotas, mais dividendos a gente recebe. É isso, essa planilha demonstra isso. Se a gente tem aqui, por exemplo,
quero ter uma renda de 6 mil reais. Pô, 6 mil reais, opa, 60 não, 6 mil reais. Quantas cotas eu preciso ter do XPLG11? 1.412. Com 1.412, ele me garante 1.200 reais de dividendos mensais. É isso. Quanto mais cotas, mais dividendos. Você já fez essa continha para entender o quanto que vocês precisam para viver de renda com fundos imobiliários? Coloca aqui nos comentários o quanto que vocês precisam para ser livres ou para alcançar aquele valor almejado, aquele valor desejado por vocês. Não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, me ajuda muito e até mais. Tchau, tchau.